Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois sua graça maravilhosa, o favor que nós não merecemos, deu a mim e a você a oportunidade de mais uma vez nos juntarmos para termos um momento de meditação, para pararmos na presença do Eterno, para repensarmos nossas vidas e para fazermos deste momento um momento de oração. Aqui é o programa Fé Perfeita, apresentado 24 horas, através da TV Fé Perfeita, pelo site www.feperfeita.org.br, que tem na sua programação entrevistas, hinos, até mesmo os filmes evangélicos e muitos documentários. Tudo isto para abençoar seu lar e sua família. E você pode acessar através da internet, também no seu telefone móvel, no seu celular. Muito bem, amigo telespectador, Deus também nos deu a chance de, através deste canal de televisão, poder entrar na sua casa, no seu estabelecimento, para juntos termos um momento para falarmos de Deus na presença de Deus. Deus é este ser infinito, invisível, autor de toda a sabedoria. É este que fez esta máquina perfeitíssima que o homem ainda quer discutir. Sabe, este coração que não precisa de um acionamento mecânico para funcionar, para bombear seu sangue, estes rins para filtrar, este fígado, não é? Tudo isto trabalha dentro de uma sincronia, estas células que se movimentam, fazendo novas, criando novos mecanismos para manter o seu corpo saudável, as defesas do organismo. Esta é a inteligência do grande Criador. Meu irmão, meu amigo telespectador, eu estou aqui falando sobre este Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que colocou o homem aqui no planeta para refletir sua imagem e semelhança, o Deus que é único, é verdadeiro, é espírito, é invisível, mas que gostaria que sua bondade fosse revelada à sua família que ele colocou na terra. O Deus da Bíblia também nos apresenta que este Deus tem um adversário, que ele criou para um propósito. Coisa interessante é pensar na grande sabedoria de Deus. Quando Deus pensou em você que está aí em casa me assistindo, antes que houvesse mundo, a primeira providência dele, como sendo bom e equilibrado e sábio, foi criar um mecanismo de defesa para proteger você de se perder. Então, nós encontramos na Bíblia que este Deus, o Deus da Bíblia, criou para si um programa chamado redenção. No programa de redenção, ele colocou o nome daqueles que são seus filhos e que ele não aceitaria de maneira nenhuma que eles se perdessem, no livro da vida do Cordeiro. Antes da fundação do mundo. Então ele podia criar agora um adversário,
e dar a este adversário um treinamento e fazer dele um inimigo poderoso, porque Deus é o Todo-Poderoso e ele não ia fazer um inimigo fraco. Então, Deus deu a este inimigo a oportunidade de conhecer tudo e não deu a ele o poder de criar. Este ser que a Bíblia relata como diabo, como Satanás, este ser, ele então achou que ele seria capaz de suplantar, de superar o próprio Deus. E aí então ele passou a tentar idealizar um programa melhor do que o de Deus. E aí a Bíblia chama isto de uma rebelião, na qual ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos e arrastou para si com uma proposta: nós vamos fazer melhor do que Deus. Não foi fazer um inferno, foi fazer algo melhor. O inferno é uma perdição, o inferno é morte, é tristeza, é lágrimas, é aniquilação. Não, a proposta era fazer um céu melhor. E aí então você conhece os relatos da Bíblia, que o Deus da Bíblia, que não está com pressa, ele é o eterno, que conhece seu poder e sabia que jamais ele perderia uma batalha, deixou que este espírito conquistasse um após outro, até que ele formasse um exército que pudesse competir. E a Bíblia disse que Deus precipitou esse espírito nas cadeias da escuridão. Leia a carta de Judas e você terá estas afirmações que eu estou fazendo. E os aprisionou. E eles perderam todo o seu brilho e se tornaram trevas. Estes são os inimigos de Deus. Porém, a Bíblia diz que ele é astuto, que ele era sábio, que ele se tornou poderoso, mas que ele não tinha um programa. Simplesmente agora, então, luta desesperadamente para ser igual a Deus. Já sendo precipitado nas cadeias da escuridão, quando Deus resolve colocar em carne o homem que ele houvera criado na forma de espírito, quando Deus ia povoar um planeta que ele escolheu a dedo, que se chama por nós Terra, e colocar sua família aqui, a primeira coisa que Deus organizou foi um lugar para sua família. A Bíblia chamou aquilo de o Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, onde não havia morte, tristeza, nenhum choro, nenhum problema, nenhuma aflição. Foi assim que Deus colocou sua família, porque Deus sempre quis o melhor para o homem. Quando Deus colocou aqui sua família, então Satanás novamente se aproximou. Ele disse: lá em cima, na forma de espírito, eu perdi a batalha. Agora aqui na terra, onde havia trevas e desorganização, porque a Bíblia diz que assim era o planeta, ele disse: aqui agora eu tenho uma chance. Sabia como fazer o ser humano, mas não tinha poder para criar o ser humano. Eu estou pregando se você acredita na Bíblia. É assim que a Bíblia relata esses fatos. Aí então, este ser resolve então imitar a Deus. Disse: Deus colocou aqui um homem em carne e ele é feliz, e eu agora vou fazer também uma família. É incrível pensar e a Bíblia chamar de filhos do diabo e Jesus dizer abertamente nas Escrituras: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você sabe que na linguagem da Bíblia, árvore, planta, representa pessoas. E a Bíblia mostra que o joio foi uma plantação do diabo.
Mas como foi, pastor, que apareceram os filhos do diabo na terra? Eles estão aí por todas as partes. É só você parar um pouquinho e olhar na sua Bíblia. Então Satanás, que conhecia tudo sobre como criar, mas não tinha poder para criar, disse: nós podemos usar a criatura de Deus para se misturar com o gênero humano, sabendo que de todas as espécies de animais que existiam na Terra, havia apenas um que tinha a mesma quantidade de cromossomos, que poderia vir, porque você sabe que o ser humano é assim, são pares de cromossomos, se não estou equivocado, 23 do homem e 22 da mulher, para formar um novo corpo. Ora, ele descobriu que a serpente tinha estes pares de cromossomos que o homem tem, que a mulher tem. Aí ele olhou para a mulher e disse: está aqui a maneira, nós vamos fazer este enxerto. E agora então nós vamos ter essa mistura, porque os cromossomos são iguais, e agora então se dará a raça. E a Bíblia disse que a serpente, a mais astuta de todos os animais, que não era a cobra que nós conhecemos. Aí então você vê que muitos pregadores e muitos crentes não creem no Deus da Bíblia. E não acreditam que a Bíblia é sagrada. E não querem aceitar as grandes veracidades da Bíblia sagrada. Porque eu posso vir aqui e dizer isto para você de consciência sã e dizer para você o quanto isto é verdade. Sabe de uma coisa? Então, meu caro irmão e amigo telespectador, nós temos aí a queda do homem, viu? Cruzando por cima da palavra do Eterno, comendo fruto proibido. Sabe o que aconteceu no Éden? Foi exatamente isto. A serpente veio astutamente, preste atenção, eu já disse que não era a cobra que nós conhecemos hoje. Não é este ofídio, porque a maioria dos crentes e dos pastores acreditam que tinha uma cobrinha que saiu ali andando, aquela cobrinha veio, vamos pegar uma cobrinha verde, uma cobrinha coral, sei lá, uma jaracuçu, ou quem sabe um sucuri, sei lá, chegou perto da Eva e disse assim: ô Eva, não foi assim que Deus disse? Espera um pouquinho, você vai acreditar nisto? Agora, quando você para olhar a Bíblia como ela é, a Bíblia diz assim: a serpente é a mais astuta de todas as animarias que o Senhor Deus houvera criado. Disse a mulher. Então você veja que era um animal que falava. E muitos pregadores que não pregam o Deus da Bíblia, porque o único que tem poder para fazer, criar, não é? Criar fonética, criar voz, criar, é Deus. Diabo não. Diabo não pode fazer um animal falar. Ele não tem poder criativo. Aí muitos dizem: não, o diabo entrou na serpente para usar a instrumentalidade da serpente, que não tinha as mesmas faculdades mentais que o homem tem. Pare um pouquinho e vê que isto é dar ao diabo um poder criativo, que ele não tem. O Deus da Bíblia não deu poder criativo para Satanás. Porque para que o senhor não crê que lá no centro espírita desce um demônio lá e vem e manifesta num ser humano e faz ele imitar a voz e falar como as pessoas que já morreram? Acredito que você está falando de ser humano. Você não está falando de serpente ali, que tinha uma cobra ali, que o diabo desceu lá no centro espírita e fez a cobra falar. Nunca se viu tal coisa, porque cobra não tem faculdade para falar. Mas a serpente, a Bíblia diz assim: e disse a serpente à mulher. Você preste atenção para que você não aceite argumento humano, porque o que as pessoas pregam não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia registrou o fato assim: e disse a serpente. Se fosse Satanás,
A Bíblia diria assim, e disse Satanás à mulher através da serpente, mas não é assim que está escrito. Então aqui está um animal astuto, que tinha capacidade de falar, de arguir, de convencer, de conquistar, de seduzir e de chegar aonde o diabo queria que ela chegasse. O diabo apenas fez o que está fazendo com muitas pessoas hoje. O que é que está fazendo, pastor? O diabo não faz alguém matar, roubar, adulterar, fumar, beber. Não é uma insuflação demoníaca? Pois o que aconteceu com a serpente foi isto. É apenas uma insuflação, é uma inspiração, é uma unção que envolveu aquele animal e ele partiu para Eva e a Eva estava lá, aquela loira bonita, dos olhos azuis, quem sabe, o verde, o moreno, enfim. Estava lá aquela mulherona bonita, mas estava nu. E a serpente já cheia, porque este é um sentimento, qualquer ser humano sabe que sexualidade é um sentimento bestial, animalesco. E a serpente simplesmente veio e começou a conquistar aquela mulher e despertou naquela mulher o ato. E a Bíblia disse que ela caiu. Você crê na Bíblia? Ou você acredita que a cobrinha saiu ali e conversou com a Eva e a Eva mordeu uma maçã? O fruto, você já viu? Já passou na frente de um motel? Motel é frutaria, não é? Motel é onde se vende verduras e frutas, não é? Aí tem uma maçã mordida lá no motel. Está representando o quê? Que um fruto foi comido ali, mas não é maçã, não. É outra coisa. Você sabe o que é. Então pare um pouquinho e pare com ideias e olhe para a Bíblia Sagrada para ver se você acredita na Bíblia. E a Bíblia disse que quando a Eva caiu e comeu esse fruto com a serpente, ela veio e comeu com seu marido. Opa! Tá vendo? Com seu marido. Pega lá Gênesis capítulo 3 e leia a sua Bíblia. Comeu com seu marido. E aí então, quando comeu com seu marido, olharam e viram que estavam nus. A primeira coisa que fizeram foi correr e procurar fazer um avental. Aí fizeram um avental com folhas de figos, porque Deus estava procurando, chamando-os no meio do jardim, e eles não podiam aparecer, ficaram com vergonha de Deus, e aí apareceram. Lá veio a Eva com um aventalzinho na boca, tampando a boca porque ela tinha comido um fruto. Foi assim? Ah, não foi não. Foi assim que a Bíblia narrou, que a Eva chegou lá com uma luva na mão, que ela pegou o fruto, e depois com um pedaço de folha na boca, porque ela tinha... Não, a Bíblia disse que ela fez um avental e Adão para cobrir o sexo. Então veja só que este instrumento, viu, que trouxe a queda é o grande problema hoje. Sexo, o problema do mundo vem através de sexo. Aí está na rua, isto é matéria para o diabo. Deixa eu dizer para você com todas as letras. Por que pega uma mulher seminua e bota para fazer propaganda de pneu, de sapato, de aparelho de barbear, olha, de posto de gasolina, de petróleo, tudo que se tem que ter uma mulher pelada. Hein? Qual é o problema? Inclusive dentro da sua casa, nas telenovelas, para dar ibope, inclusive dentro das igrejas. Eita, que coisa, hein? Quantos retiros espirituais que as irmãzinhas vão para praias, as igrejas, de biquíni, tudo lá, é tudo para glorificar a Deus, nada, é tudo uma exposição de sexo, porque o problema do mundo iniciou-se com sexo.
e é assim que vai até chegar à mais baixa aberração do século, que é casamento de homem com homem, sexo, de mulher com mulher. Se o povo acreditasse na Bíblia, repudiaria, teria nojo disto. Com muita propriedade, eu digo aqui, isto é diabo. Amigo telespectador, eu estou aqui tentando mostrar para você que o Deus da Bíblia colocou sua família e sempre quis e sempre deseja que as pessoas sejam equilibradas, justas e que tenham um lugar aprazível. Volto a dizer que o Éden não tinha lágrimas, não tinha morte, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha decepção, não tinha nada do que nós vemos hoje na civilização em que vivemos. Deus não queria as coisas assim. Mas o diabo trouxe isto que é desobedecer a Deus e a consequência está sobre toda a humanidade. A proposta do Criador é aniquilar o diabo e os seus seguidores. Seus seguidores são aqueles que aproveitaram o seu programa. A Eva é a figura disto, daquela que simplesmente se embriagou na orgia do sexo. Aí eu quero dizer, preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus vai julgar este mundo por adultério. Eu tenho visto aos milhares disto. Olha, Jesus veio aqui, que era Deus em carne humana, e disse assim, olha, lá no Velho Testamento, se um homem deitasse com uma mulher que não era sua mulher, ele tinha adulterado. Porque um homem, para adulterar no Velho Testamento, ele tinha que se deitar com uma mulher casada. Porque com uma solteira ele podia tê-la como, porque existia a poligamia, ele podia tê-la como uma concubina ou como uma de suas esposas. Mas se ele deitasse com a mulher do outro homem, era adultério. Esta era a Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Agora, pare aqui e preste atenção. Jesus vem e disse assim, porém agora eu quero te dizer, um homem que olhar para uma mulher com intenções impuras em seu coração, em verdade já adulterou com ela. É a mesma coisa de deitar com uma mulher casada. Preste atenção. Se você olhar, o diabo, sabendo que Deus vela sobre a sua palavra, porque eu volto a dizer, o Deus da Bíblia não é o Deus da religião, das igrejas evangélicas e da igreja católica, não. O Deus da Bíblia é um Deus santo, é um Deus que cumpre a sua palavra. E aí, então, prestem atenção, está em São Mateus capítulo 5, São Mateus capítulo 19, eu quero que você olhe as Escrituras. Jesus disse assim, desta maneira, se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, em verdade ele já adulterou com ela. O diabo disse, Deus guarda a sua palavra. Ele vai condenar o mundo e o trabalho de Satanás é arrastar pessoas para fazer o seu negócio, para estar contra Deus e para ser destruído com ele no lago de fogo, porque ele é mau. E Deus é bom. Deus quer devolver ao homem aquilo que ele tinha antes da queda, através do sacrifício de Cristo. O diabo quer levar as pessoas para o inferno, com ele na destruição, porque esta é a proposta de Deus, aniquilar o diabo e seus seguidores. Muito bem. O diabo disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as pessoas entendam que elas são modernas. Eu vou fazer com que a saia das mulheres seja um pouquinho mais curta. Aí os homens vão ficar curiosos para olhar as pernas delas. Antigamente eram os joelhos. Se um homem visse um joelho de uma mulher, ele passava a noite sem dormir. Se um vento desse e levantasse a saia de uma mulher, ela ficava vermelha, porque ela sabia que as suas pernas tinham sido mostradas. Meu amigo, o diabo
começou devagarzinho. Não, vamos começar devagarzinho aqui. Ó. Eu tiro só um pedacinho do pano aqui, elas mostram um pedacinho do joelho, daqui um pouquinho a curiosidade vai aumentando, e daqui um pouquinho elas estavam de mini saias, e daqui um pouquinho elas estavam de biquínis, e daqui um pouquinho elas estavam de fio dental, e daqui um pouquinho elas estavam de topless, e daqui um pouquinho elas tiram a roupa no meio da rua, e os homens estão olhando as nádegas, olhando os seios, e todos eles cobiçando em seus corações. Ela é instrumento de Satanás para levar homens para o inferno através de cobiça. Eles são adúlteros porque olharam. Ambos irão para o julgamento e serão condenados como adúlteros porque Deus vela sobre sua palavra para cumprir. O Papa não ensina isto, nem os padres e nem os pastores. Por quê? Porque não pregam o Deus da Bíblia. E eu pergunto, você crê na Bíblia? Se você cresce, você não mostraria suas pernas, seus seios, não vestiria roupas apertadas que desenhasse a forma estética do seu corpo para ser cobiçada por um homem. Se você está perfeitamente vestida e alguém olhar para você com intenções impuras no seu coração, o problema é dele. Mas você é limpa, é santa e seu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, quem desnudou um homem na Bíblia e habitava naquele corpo foi legião, demônios. E quem desnudou as mulheres e os homens nesta sociedade para viverem seminus no meio da rua também foi legião, demônios, não Deus. Assim estão as igrejas cheias de demônios, cumprindo um propósito de Satanás para difundir entre a sociedade o que eu já disse e volto a dizer. O pecado original veio por sexo e as pessoas vestem de maneira sexy para serem instrumentos de Satanás. Você crê na Bíblia? Vamos orar a Deus nesta hora porque meu tempo já acabou. Deus, estou pedindo a tua graça e a tua misericórdia que estas palavras possam penetrar no coração das pessoas e elas possam se arrependerem, fazerem uma revisão de vida, mudarem de comportamento e oferecerem a ti o coração, a alma, o espírito e o corpo para serem veículos do Senhor aqui na terra. Que haja saúde, que haja paz, que haja equilíbrio e, sobretudo, o teu espírito para dirigir a vida destas pessoas. E eu sei que as bênçãos materiais virão como o pão de cada dia e a maneira para sobreviver nesta terra. Peço isto em nome de Jesus para aqueles que desejam vida eterna. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída.